Bom, pessoal, então eu estou aqui com o meu GeoGebra aberto para que a gente possa brincar um pouco com a tal função do primeiro grau. Como vocês devem ter visto lá no mural do Classroom, nós já temos algumas noções e este vídeo é apenas para dar uma explanação geral, tá bom? Então a gente observa aqui a forma geral de uma função do primeiro grau, que é ax mais b. Esse azinho, como vocês bem devem saber, é o coeficiente angular e o bzinho é o coeficiente linear. É interessante notar, olha só, eu vou mexer aqui no meu coeficiente linear. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, olha que interessante, observe o que acontece com essa minha reta laranja, quando eu coloco b, por exemplo, valendo menos 4,5. Ela vai lá para baixo. Agora eu coloco o b ali, ó, vamos supor 2,7. Está lá em cima. Muito interessante, né? Então, isso prova que o coeficiente b, o coeficiente linear, é responsável por alterar o toque da função no eixo y, no eixo das coordenadas. Beleza, professor? E se por acaso eu alterar o meu famoso coeficiente angular, como é que vai ser essa parada? Olha só, se eu alterar aqui o coeficiente angular, opa, olha que interessante, ó. Estou girando aqui, né? Valores positivos, como a gente já comentou antes, geram um gráfico crescente. E aqui, ó, valores negativos geram um valor decrescente. Isso também é muito interessante. Veja essa função que se formou, menos 1,6x mais 0,1. Menos 1,6 é um valor, claro, negativo. Isso mostra um gráfico decrescente, óbvio. E 0,1 é o valor do coeficiente linear, ou seja, ele está tocando em 0,1. Claro que aqui não ficou tão bem, né? Olha só, dando um zoom aqui, agora fica mais claro que realmente deve ser sim o 0,1. Claro que não, é o 0,1, né? Bom, vejamos outra coisa interessante. Vamos criar agora aqui uma função. Criei um f de x igual a 3x menos 6, observando que o coeficiente angular é o 3 e é um valor positivo. Isso me dá um gráfico crescente, claro. O menos 6 me leva a crer que este gráfico corta lá embaixo, né, ó, justamente no menos 6. Agora, se a gente observar bem, olha só que interessante. Vamos colocar valores, vamos usar esses valores que o GeoGebra sugeriu. Então, observando bem, olha que interessante. Quando o meu x valer menos 2, né? Olha só, o meu f de x vale menos 12. Vejamos aqui, ó. Olha só, menos 12 aqui, né? Ó, menos 12 aqui e menos 2. Este ponto pertence ao gráfico, né, de f de x ali em rosa, né? Quando o meu x valer menos 1, o f de x, o meu y, vale menos 9. Olha aqui, muito legal, menos 1, menos 9. Opa, que eu dei um zoom aqui. Aqui, claro, quando o meu x valer 0, o meu y vale menos 6, como a gente já tem observado. Este pontinho é o 1 e o menos 3, tá bem? Aqui, ó, x igual a 1 e y menos 3. E para fechar, 2 e 0. Convém lembrar que quando este y é 0, a gente pode observar que esse x será chamado de raiz ou zero da função, tá bom? Então, para obter a raiz de uma função do primeiro grau, basta resolver uma equação do primeiro grau na variável x. E outra coisa interessante, para a gente poder fechar bem aqui nosso primeiro contato com as funções, este azinho pode percorrer quaisquer valores. Se a gente fizer essa animação aqui, né? Olha que interessante. Vamos ter algo mais ou menos assim, né? Olha só. Então, o que acontece é o seguinte. Se por acaso este azinho adquiriu o valor nulo, ou seja, zero, olha só, o meu gráfico vai estar deitado, né? Professor, o que isso sugere? O que sugere um gráfico deitado? Como assim, né? Olha, significa que não há inclinação nenhuma, tá? E uma coisa interessante, vamos fazer esse A assumir o valor de 3. Olha só, vamos colocar aqui no valor de 3. Tá? Vamos ver se eu consigo acertar aqui. 3. Olha só, o gráfico em laranja, amarelo e aqui o gráfico vermelho são retas paralelas. De fato,
Retas paralelas para nós aqui são aquelas que têm o mesmo coeficiente angular e diferentes coeficientes lineares. Pensando bem, se o coeficiente linear for o mesmo, vamos ter retas paralelas coincidentes. Dito de outra forma, uma reta em cima de outra reta. E isso está de acordo aí com a nossa geometria plana. Bom, pessoal, então é isso. Continuem firmes nos estudos e valeu!